Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast do professor André Galindo. Hoje a gente vai entrevistar aqui um rapaz que está se destacando aqui na cidade de Arapiraca, no segmento de mecânica de motocicletas, né, que é o Lincoln Alexandre, proprietário do Lincoln Moto Service, né? Então a gente vai estar batendo esse bate-papo com o Lincoln, mas antes mandando um abraço para os nossos patrocinadores, né? A Inove Motos, nosso amigo Iago, aquele abraço. Um abraço também para Motopeça Dois Irmãos, do nosso amigo Jefferson e Giraldo Pociano. Um abraço também para o nosso amigo Wilson Motos, nosso amigo Júnior, seu Wilson. E um abraço para o nosso amigo Edivan, representante comercial da Pioneiro Escapamentos. Ok, pessoal? Então vamos começar o nosso bate-papo. Boa noite, Lincoln. Seja bem-vindo ao nosso canal. E estamos aqui para trocar ideias aqui sobre a área da mecânica de motos. Boa noite primeiramente. Muito obrigado pelo convite, né? Eu agradeci mais pelo convite, me sinto muito lisonjeado pelo convite. E estamos aqui. Vamos conversar bastante sobre mecânica, sobre a nossa trajetória, né? Um pouquinho da nossa história, um pouquinho do dia a dia de uma oficina. E assim, vamos embora. É isso aí, Lincoln. Então a gente vai trocar muita ideia aí sobre a área da mecânica de motos, né? Que é uma área que vem crescendo muito, né? O mercado hoje ele está cada vez mais puxando para a área de motos. E você que é um cara capacitado, que está se destacando aí na cidade, né? Que fazendo serviço de qualidade, a galera está comentando aí, muito bom saber que a gente tem um profissional do seu nível aqui na cidade, né? E queria que você falasse sobre a sua trajetória, sobre os seus projetos aqui pra gente. Vamos lá. Apesar de parecer que eu sou um cara novo, né? Eu gosto sempre de frisar isso, eu tenho 29 anos. Isso. Mas eu tô no ramo de motocicleta já há um bom tempo, já tem 18 anos, eu acredito. Eu trabalho desde os meus 11, né? Então é aquele negócio que você trabalha lavando peça, ajudando o cara pegando uma ferramenta ou coisa ou outra. E eu comecei assim. Basicamente praticamente como todo mundo começou, né? Geralmente todo mundo começou assim lá embaixo. Hoje em dia tá um pouco diferente, mas eu comecei assim. Eu tinha 11 anos, comecei a ajudar a trabalhar na oficina de um marido de uma prima minha. Cacau, um mecânico aqui da cidade, ainda hoje tem oficina. Inclusive eu tenho um agradecimento muito grande por ele ter me dado essa oportunidade, né? Porque eram poucas pessoas que podiam fazer isso. E de lá pra cá eu sempre tive um objetivo. O objetivo é uma coisa que a pessoa não tem como saber o quando que vai acontecer, né? Você só vai passando o tempo, e se você tiver aquele objetivo, uma hora a pessoa consegue. Então eu passei um tempo trabalhando com ele. Na época eu trabalhava um horário somente, né? Eu estudava um horário no período da manhã. No período da tarde eu trabalhava com ele. E isso era todos os dias, de segunda a sábado, né? Então passei um período com ele, depois saí de lá. Passei mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos, trabalhando com ele. Depois fui trabalhar na loja aqui do Lopes Motopeça. Inclusive, você trabalhou lá um tempo. Seu amigo Lopes, né? Um grande abraço. Então, eu tive um grande prazer de trabalhar com você. Nessa época, você já era um mecânico, já tem uma certa experiência, mais experiência do que eu, me ensinou bastante. Eu agradeço muito por isso também. E passei um bom tempo lá, passei por algumas outras oficinas, até o período de eu ingressar numa concessionária. Que lá foi uma escola para mim, André. Eu acho que todo mecânico ele precisaria ter pelo menos uma experiência do que é isso. Ou você trabalha na concessionária, ou você trabalha numa oficina que tem um alto padrão de qualidade, que siga basicamente a receita de como funciona a concessionária. É verdade. Eu puxei isso da concessionária porque é a minha oficina hoje. Então eu tento seguir um padrão do que é uma concessionária. Então a concessionária foi uma escola. Eu costumo dizer isso, que eu cheguei lá meio que, não sei se eu posso dizer que era uma arrogância ou uma prepotência, não sei, achando que sabia de tudo. Isso é complicado. Eu tinha muito conhecimento, realmente, porque eu tinha passado por muitas coisas, né? Pegava muito serviço, muito pepino todo dia. E aí eu cheguei lá achando que eu era abalando.
Mas quando eu pisei lá dentro, que vi como é que funcionava, e outra, quando eu comecei a trabalhar lá, eu não fui direto para a oficina. Eu fui para a área da montagem de motos. Eu passei ali mais ou menos um ano, eu acredito que um ano, na área de montagem. Então eu não trabalhava não fazia minha profissão. Assim, eu não consertava moto, eu fazia a ativação da moto nova, da moto 0km. Entendi. E eu acho que como você já trabalhou em concessionária, você Já. sabe como é que a Bem moto processo, vem. As motos não vêm desmontadas, né? A moto vem faltando alguns acessórios, uns retrovisores. Seus complementos, né? Uns complementos. E aí a gente tem o dever de ativar a moto. Você vai botar a bateria para carga, vai verificar a carga da bateria, se necessário você vai carregar a bateria, vai ver como é que tá a questão de nível de óleo e faz montagem de complemento para ativar a moto para ser entregue pro proprietário. E aí eu passei mais ou menos um ano e aí eu fui promovido para a oficina, que era o lugar onde eu queria estar, né? Porque era o meu... Onde você dominava, né? Onde A eu sua dominava área, a né? minha área. Só que aí foi onde eu me toquei que eu não sabia que boa A parte ficha das caiu, coisas... né? A ficha caiu que boa parte das coisas que eu sabia, que eu achava que eu sabia, estava errado. E aí onde é que eu vejo muita gente errar nisso, André? Porque assim, tem muita gente que diz assim, vê a crítica de uma outra pessoa e muitas vezes a pessoa chega assim, oxe, você quer me ensinar? Eu tenho, sei lá, 6 anos, 7 anos que trabalho com moto e agora você quer me ensinar como é que tira uma balança, você quer me ensinar como é que lubrifica uma roda. E aconteceu isso comigo. Vários amigos meus de lá, hoje na época, né, tava iniciando a amizade, mas hoje amigos que ficou pra minha vida desse período. Que agregam, né? Que agregou muito. Não que os que passaram, que veio comigo no passado... Não foram importantes, Não foram né? importantes, foram demais. Demais. Entendi. Inclusive você foi um deles que trabalhou comigo nesse período que eu trabalhava fora da concessionária. E eu me tocando que realmente eu estava errado, você só tem duas opções. Ou você permanece errando, ou você tenta corrigir. É verdade. Isso é o que faz o diferencial, né? Isso. Então, eu peguei aquela situação de poder, de querer fazer o melhor. Muitas vezes eu fazia o meu melhor com as condições que eu estava ali naquele momento, achando que muitas vezes eu estava fazendo certo por um determinado procedimento e na verdade estava errado. Então, eu lembro muito bem que eu cheguei lá na concessionária na época, eu não sabia o que era regular uma válvula com calibre de lâminas, eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era um torquímetro. É o vício que a galera tem nas oficinas, né? É. Fazer na mão, né? Fazer na mão. Eu não sabia o que era um torquímetro, eu não sabia o que era um paquímetro, eu não sabia o que era um calibre de lâminas, eu não sabia que existia um manual de serviço. É. Eu achava que era só você ir aprendendo e aquilo que você aprende na marra e que não existia nenhum procedimento. Então eu vi que existia toda uma logística ali por trás, toda uma questão de engenharia, né? Que a gente teria que seguir. Ô Lincoln, você falou uma coisa muito importante, que você é muito julgado por sua idade, né? Você é um cara que tem muita experiência, mas você de idade é uma pessoa muito jovem ainda, né? Mas você é um cara que tem muitos anos, começou realmente pequeno, acompanhei esse período, né? Foi. Eu tenho muitas lembranças muito boas dessa Então, época. assim, você, muitas vezes aqui na cidade, né? É como a gente tava falando em um certo momento que a gente tava conversando, que muitas vezes falta o reconhecimento das pessoas da nossa terra, né? Então, você é um cara muito competente, que tem muito conhecimento, mas muitas pessoas da cidade ainda não dão a credibilidade que você merece, né, Lincoln? E como é que você vê isso? Como é que você lidar com essa situação, Lincoln? Rapaz, eu passei muito por isso antes eu sofri muito isso, porque eu era mais novo do que eu sou hoje, né? Até antes de eu ir trabalhar em concessionária, porque são mundos diferentes, é mundo totalmente diferente, você sabe disso. O mundo da oficina de rua é uma e o mundo de oficina de concessionária é totalmente diferente. Então, muitas vezes, tinha um determinado serviço que eu tinha capacidade de fazer, até melhor do que muitos mecânicos que já tinham uma certa experiência, mas o cliente às vezes não queria fazer porque achava que era uma criança, que era um menino e tal, não queria fazer. E é um tipo de situação que eu tento mudar hoje na minha oficina, tipo de visão. Por quê, André? Todo mundo que tem uma empresa, ele pensa em crescer.
Isso. A pessoa que monta uma empresa, a minha oficina hoje eu tenho como empresa, e é empresa, e se muitas pessoas que têm uma oficina, que não acha que a oficina dele é uma empresa, infelizmente aquele tende a fracassar. Eu costumo pensar. Então, a minha oficina, eu tenho como uma empresa. Então, eu trato como tal, né? E o que é que eu faço? Eu tenho um funcionário. E muitas vezes os clientes querem que eu faça o serviço. E eu não consigo fazer todo o serviço. Então, eu tenho que delegar isso para uma pessoa. Verdade. Então, eu não posso chegar se o cliente dizer, eu só quero que faça o serviço. Então, eu não faço questão de fazer o seu serviço, infelizmente. Porque se você não está aqui, como é que eu posso dizer? Confiando num serviço que está sendo feito na minha oficina, então você não é digno de estar recebendo o meu serviço, porque independente se o serviço é feito por mim ou é feito pelo meu funcionário, a responsabilidade é minha. Então, tudo que passa ali dentro, o que entra e sai é minha responsabilidade. Então, eu jogo isso para ele, porque eu já passei muito por isso, do cliente chegar assim, não, eu só quero que fulano faça, e que você não faça, que dói. A falta desse reconhecimento, né? Isso. De quem está por trás de você, que Isso. é a pessoa da empresa. Muitas vezes a pessoa chega assim e diz, não, tá certo, pode deixar aqui que eu vou fazer. E aí acaba fazendo o gosto do cliente, aí um faz, outro faz, e depois você tá pagando o funcionário para tá pegando chave para você. Então é complicado. Mudando um pouquinho de assunto, mas na mesma questão. No mesmo contexto? No mesmo contexto. Ontem no meu Instagram, que inclusive eu pedi aí que vocês me sigam no meu Instagram, né? @lincolnmoto. Vamos, pessoal, seguir o link. Eu botei uma caixinha lá de pergunta. Eu gosto sempre de estar respondendo perguntas dos meus clientes, tirando dúvidas. E um parceiro mecânico, e isso é uma questão que eu tenho muito na minha vida, de ajudar os meus colegas de trabalho. E aí um colega de trabalho me perguntou como é que você trata a questão do ajudante. Não, minto. Ele me perguntou assim, como é que você faz para a lavagem de peças? Então eu entendi que ele queria perguntar como é que você faz, como é que funciona a lavagem de peças nas revisões. E a minha resposta é simples. Se eu pego uma revisão, eu lavo as peças. Se meu funcionário pega uma revisão, ele lava. Então eu não tenho um lavador de peça. Eu tenho um mecânico que faz tudo. Eu lavo as minhas peças. Eu desmonto, eu lavo, eu monto e entrego. O meu funcionário desmonta, lava e entrega a moto. Então, não tem essa de dizer, eu tenho um lavador de peça, eu tenho um cara que vai ficar me passando ferramenta, não. Então, eu trato ele como um profissional, como eu quero que ele seja. Ô Lincoln, já pegando um gancho, né, que você está falando aí, hoje, quem é seu público-alvo, né? Quem é os clientes que mais lhe procuram? Qual o tipo de moto? Qual a faixa etária, assim? Ou não tem faixa etária, não tem tipo de moto, você trabalha com qualquer tipo de moto? Ou você hoje está focado só em uma modalidade de moto? Como é que funciona isso? André, é o seguinte, eu não costumo dizer assim, a limitar o meu público. Desde que eu abri a minha oficina, eu fiz como se fosse um juro de não trabalhar com cinquentinha. Eu tenho minha justificativa. Eu sei que muita gente trabalha com elas, consegue ganhar o seu ganha-pão do jeito que faz. Mas do modo com que eu trabalho, eu não consigo trabalhar com essas motos. Então, o único tipo de moto que eu não trabalho é essa chinesinha, né? As Shinerai, cinquentinha, eu não trabalho. Fora isso, a gente trabalha com todo o restante. Só que ultimamente, depois que eu mudei a minha oficina, que eu ampliei, que ficou um ambiente melhor, então começou a chegar muito serviço de moto de alta cilindrada. Então, hoje eu estou com uma procura muito alta nesse segmento. Não que eu deixei de fazer com os outros serviços. Então eu trabalho com a CGzinha, com a Bis, com a Pop, com a Facto, com a Phase, eu trabalho tranquilamente com essas motos. Só que hoje eu estou com uma procura muito grande do serviço no segmento de alta cilindrada, está começando. E também uma procura muito grande na parte de diagnóstico, que é uma das partes que eu me especializei, e tem o meu ferramental é de ponta para isso, então eu acabo
recebendo Sendo uma muito serviço, referência, sendo né? uma referência, por esse motivo. Ô, Lincoln, é interessante a gente falar sobre isso, porque aquele cliente que passa lá e vê aquelas motonas, né, na sua oficina, que realmente ficou show de bola, né, você deu uma customizada lá, ficou legal, e você ainda está dando continuidade, né, ainda vai deixar... É porque É. eu só queria, André, mudar a minha oficina quando tivesse com tudo pronto. Mas durante esse período aconteceu algumas coisas que eu tive que adiantar o processo. Então não tem como você, de última hora, você terminar tudo, concluir tudo. Então eu concluí 85, 90% do que eu queria fazer. Tem algumas coisas ainda que precisa fazer ainda, mas já está Já tá bem encaminhado, bem né? encaminhado, graças a Deus. Graças a Minha Deus. oficina foi um sonho que eu tinha desde moleque, de ter aquilo ali, e eu tô vivendo esse sonho hoje. E graças a Deus você tá tendo, né, um destaque aí na cidade, como a gente falou anteriormente, no início, né, que realmente a galera fala, vai lá no Lincoln, né? Então, assim, a gente vê que realmente você tá fazendo a diferença na cidade. Né, Lincoln? Só dando uma pausazinha aqui para dar mais um alô pro pessoal que tá com a gente aí, né? O pessoal da Pioneiro Escapamentos, nosso amigo Edivan, representante comercial aqui de Alagoas. O Wilson Motopeças, nosso amigo Júnior, seu Wilson, tá com a gente também. A oficina Dois Irmãos, do nosso amigo Jefferson, lá de Giraldo Pociano. E o nosso amigo Iago, da I9 Motos, tá com a gente aqui curtindo o nosso podcast. Inclusive, eu sou até um pouco suspeito de falar do meu amigo Iago, que o Iago é um cara parceiro demais, meu. É um cara que... Eu já falei isso pra ele, vou falar agora pra todo mundo. Por alguns motivos, eu tinha não sei se... uma repulsa, mas não era dele, na verdade. Era do ambiente que ele tava, as pessoas que estavam lá, eu não tinha muito essa afinidade, com ele. Mas depois que eu conheci a pessoa, a gente estreitou o laço. Então o Iago é um parceiraço meu na minha oficina. Muitas coisas que... alguns serviços, como eu falei no início, serviços que eu não faço, dessas 50 que quando aparece lá, eu direciono para ele. Serviços que ele não consegue fazer lá, ele direciona para mim. E aí nesse caso eu priorizo a compra de peças na loja dele, porque não faz sentido a gente ter uma parceria sem eu estar lá com ele. Eu sei que a gente tem muito distribuidor de peça em Arapiraca, mas se o cara é meu parceiro, então é aquela... A gente vai junto, né? A mão tem que ir e vir, né? Ele vem, me ajuda de um lado e eu ajudo ele do outro. E o Iago, ele tá seguindo o mesmo caminho que você, né? Ele tá tendo uma projeção, né? Apesar de ser um cara tão novo também, mas com uma mentalidade de crescimento, né? Na verdade, o Iago tá um pouquinho mais à frente que eu. Eu acredito que ele esteja até bem mais que eu. Graças a Deus. Eu peço a Deus que Deus continue abençoando ele, porque ele é uma pessoa que merece isso. É isso aí, cara. A gente vai batendo vai trocando essa ideia, esse bate-papo com o Lincoln, né? E falando sobre alguns parceiros da gente, como a gente falou do Iago, da I9 Motos. Aquele abraço, Iago. Lincoln, vamos falar um pouquinho sobre os seus projetos, né? Você falou sobre ferramentas, que você está investindo em ferramentas. Hoje você tem ferramentas aí para diagnósticos avançados, né? Você já fez vários treinamentos. Fala um pouquinho dos treinamentos que você já fez, né? Para a galera saber o nível que você tem aí, no nível técnico, né? André, eu tenho... Como eu trabalhei um período em concessionária, então eu tenho vários cursos que eu recebi na época que eu trabalhei em concessionária. Os cursos que eram direcionados da montadora. Então tem alguns desses cursos. Infelizmente eu não consegui imprimir os certificados, então, mas o que importa muitas vezes é o que está aqui na cabeça, não é o papel que está na parede. Verdade, né? Então tenho esses cursos, tenho vários cursos que tem lá. E aí quando eu saí de lá foi quando eu comecei a me especializar, porque a mecânica hoje é como se fosse a medicina. Você sai formado, mas a medicina você sai como um clínico geral. Tem que ter as especializações, aí depois você vai se especializar. Então, no caso da oficina, não é diferente. Então, você tem aquele noção da mecânica básica, você domina bem a mecânica básica, porém, tem a especialização. E aí, nesse quesito, eu me especializei no início. O primeiro curso que eu fiz foi em suspensão, pela WTEC.
Depois eu fiz novamente, eu repeti esse curso da WTEC, fiz novamente, então já são 3 que eu tenho. Eu tenho 3 cursos da mesma empresa, da mesma escola, né? E eu tenho mais um curso, eu tenho um curso de diagnóstico avançado. Esse eu fui fazer em São Paulo, fiz com o Rocha, inclusive um parceirão meu, o Rocha da JR Rocha Motos. Um cara, André, você precisaria conhecer o cara tem um conhecimento que é descomunal. O cara Um abraço pro Rocha, né? Sigo ele também. E tem um curso também com o Jackson Abreu, também um parceiraço meu, cara. Então, eu converso com ele todos os dias. Inclusive, ontem a gente tá entrando num projeto também, agora começando com um projeto novo da Magnetron. Então, eu tô começando a entrar na escola da Magnetron como um dos parceiros. Então, isso aqui já tá saindo como um spoiler, né? Então... Vem novidade aí, né? Vem novidade. Então, a gente tá... A Magnetron, todo mundo sabe, né? Quem é da área é uma empresa nacional. De ponta, né? Na parte de eletrônicos, né? Eletrônicos. E agora, com tudo, né? Que a Magnetron agora tá trabalhando com toda a gama de produtos. Entendi. Tanto parte mecânica e parte elétrica. Então, o Jackson me convidou para fazer parte dessa equipe. Então, a gente vai começar a fazer algumas lives, alguns cursos. Eu vou começar a ministrar alguns cursos online de algum segmento. A gente vai definir, porque nessa escola tem vários segmentos. Então, a gente vai estar... direcionando, né? Direcionando. O Jackson, na época ele veio, ministrou um curso aqui na minha oficina, eu participei. Como o curso foi na minha oficina, eu tive a oportunidade também de fazer o curso. De estar, né? De estar com ele. E também é uma pessoa que tem um conhecimento absurdo. Também é uma pessoa muito nova, assim como eu. Pessoa muito nova com conhecimento gigante que o Jackson tem. Então, eu tenho esses cursos, esses treinamentos. Fora isso, eu tenho que a gente nunca para de estudar, né? Quem gosta, tá sempre pesquisando, vai lá, pega uma nota de serviço, vai ler e vai saber como é que funciona aquele componente. Porque, assim, é o que eu costumo falar muito. Eu esqueci de falar também que atualmente eu tô também ministrando aula no Senai. Só que aconteceu algumas coisas aqui que infelizmente eu vou ter que deixar o Senai por conta da minha oficina, porque graças a Deus eu tô com uma demanda de serviço muito alta e eu não tô conseguindo administrar meu tempo por isso, para estar com os dois. Então, infelizmente eu tô deixando o Senai por ser um compromisso diário. Se fosse um compromisso semanal, uma vez por semana, eu conseguiria de boa, né? Tranquilamente. Eu passaria a minha vida toda, até porque o Senai... Eu acho que o Senai, como você sabe, você também é instrutor de lá, né? Então eu acho que é até um pouco suspeito até para falar disso. Que todo profissional que foi convidado para trabalhar no Senai, porque ele tem... Realmente, né? Ele tem Tem um diferencial, né? Diferencial. Não tá ali por acaso, né? Isso, não tá ali por acaso. É uma instituição... antiga, né? Isso. Um país que tem um renome muito grande, então eu tive o prazer de ter algumas turmas lá. Tô concluindo essa turma aí. Um abraço para meus alunos que eu sei que vai estar assistindo essa live aí. E é isso. Infelizmente eu não consigo estar lá por conta permanecer lá por conta disso, porque eu tô com muito serviço na minha oficina. Mas isso é coisa boa, né? Infelizmente assim, eu não tô saindo por um motivo ruim. Tá saindo pela porta da frente, né? Isso, pela porta da frente. Então, assim, Lincoln, como a gente vem falando aqui sobre essa questão de serviço de especialização, né? Do seu ponto de vista, como é que está a nossa cidade sobre o conhecimento desses mecânicos, né? Os mecânicos que estão trabalhando aí na cidade. Você acha que tá ruim, tá médio, que tá bom, que tá excelente? Como é que tá seu ponto de vista aí na questão de diagnóstico que a galera tá aplicando aí nas oficinas? Eu não consigo ter um olhar tão profundo sobre essa área, porque às vezes a gente tá com a cabeça tão a mil focado na oficina que a gente não consegue ver como tá o contexto geral, e Arapiraca, você sabe que é uma cidade grande demais. Só que assim, a gente vê que o nível da galera não tá tão avançado, poderia estar bem melhor. E é uma situação que eu venho frisando muito.
no meu Instagram. Porque assim, além de eu fazer conteúdo diário, eu tô lá postando, todo dia tem story lá mostrando meu serviço pros meus clientes, que é o mais importante, né? O que Verdade. tá. Mas, vez em quando, eu tô fazendo dando uma dica pro mecânico, tentando mostrar como é que funciona uma oficina de alto padrão, para servir como exemplo. Porque, Entendi. assim, o exemplo é a melhor coisa que você pode dar para uma pessoa. Verdade. Vai ter pessoas que vai seguir seu exemplo, vai ter pessoas que infelizmente não vai. E essas pessoas que não seguem seu exemplo, um exemplo bom, infelizmente, cai de... De produção, né? Não consegue evoluir, na né? verdade, sai do Do mercado. mercado. É. Infelizmente é isso. Às vezes eu fico muito triste, muitas vezes de ver os mecânicos mais antigos, de não ter acompanhado a evolução. As pessoas fantásticas, com conhecimento muito grande, mas que meio que parou e não conseguiu acompanhar. Eu fico muito triste por essas pessoas que poderia estar numa situação bem melhor. É porque a questão, Lincoln, que a gente está vendo hoje, que as motocicletas elas estão passando pela mesma evolução dos componentes eletrônicos, né? A gente cita até o celular. Isso. O celular, a gente tem um celular que tem tecnologia avançada hoje, amanhã a gente já tem outro com maior tecnologia. E as motocicletas elas vêm seguindo essa mesma linha dos equipamentos, né? Vem acompanhando. Então, antigamente, sistemas mecânicos a gente já não tem mais nas motocicletas, né? Sistemas eletrônicos. Então, assim, como você está falando aí, quem não tiver atualizado, quem não acompanhar essa evolução, essa mudança nas motocicletas, realmente vai ficar impossibilitado de trabalhar com elas, né? Então, assim, a gente sempre vê aí pessoas com muita experiência, muitos anos aí na área, mas que realmente não tiveram essa preocupação em ter esse conhecimento desses veículos mais modernos, né? Assim, eu não falo de questão de buscar. Muitas vezes eu acredito que as pessoas até queriam, mas não tinha oportunidade. Compreendo. Porque a região da gente aqui no Nordeste, infelizmente, é muito carente disso. Até hoje, mesmo com a evolução da tecnologia, é muito carente. Então, se hoje já é difícil para mim ter que buscar um conhecimento, ter que viajar para o Sul para buscar um curso, imagine há 20, 30 anos atrás. Verdade. Que você não sabia nem que aquela pessoa que fazia o curso existia. Hoje você segue uma pessoa no Instagram, você começa a acompanhar, isso é um profissional muito bom, ele faz um curso, então eu vou fazer de tudo para mim lá buscar o conhecimento com esse rapaz aqui, porque você tá vendo aquilo ali, mas muitas vezes você não tinha isso. Eu acredito que foi justamente isso, às vezes não foi por falta de vontade, eu acho que foi por falta de oportunidade. Lincoln, você falando isso aí, eu lembrei que essa questão de antigamente não ter essa facilidade que se tem hoje, né? Hoje a gente tá na era da internet aí, e você tem possibilidade de acompanhar várias coisas, vários conteúdos. Eu lembro que quando eu trabalhava com a mecânica, iniciando, em 96 eu fiz um primeiro curso de mecânica, que foi o curso pela instituição Padre Reus, porque antes você fazia no correio. Você ia no correio, pegava o formulário, você preenchia e você mandava. Aí tinha duas empresas, que era Instituto Universal Brasileiro e Instituto Padre Reus. Então, assim, no tempo que eu não tinha muita condição financeira, eu fui no mais em conta, que era o Padre Reus, né? Então, assim, foi em 1996. Então você vê como era... Em 96 eu tava com 1 ano de idade só. Então você vê como Faz um pouquinho de tempo. Como era a situação, né, Lico? Então tudo isso que você tá falando realmente é um diferencial para os profissionais de hoje, né? Assim, e fica uma crítica pra galera nova. Eu sei que tem uma galera nova aí que tá se atualizando muito, tá buscando conhecimento, buscando mudar, na medida que pode, muitas vezes. Mas tem uma galera também que não tá nem aí. Vou citar um exemplo. Foi que o meu funcionário passou para mim ontem. Pedi para ele comprar um óleo de suspensão, inclusive no Iago, né? Mais uma vez fazendo parceiro da gente. Esse mexão pro Iago. E aí ele tava saindo lá com óleo de suspensão, porque na minha oficina, na suspensão eu só trabalho com óleo para garfo, fork óleo. Eu não trabalho com óleo ATF. Entendi. De maneira nenhuma. Eu faço o serviço correto.
E aí, na hora que o meu funcionário tava saindo, tava chegando um mecânico. E o mecânico olhou pra ele e falou assim, tá comprando porque quer, mas você sabe que não presta. Se botar esse óleo aí, vai estourar o retentor. O óleo bom é o ATF. O meu funcionário virou as costas e foi embora. Então você tá vendo que é o nível que a galera tá e fica fechado, não procura conhecimento, não sabe nem o que é que tá, o que tá falando, na verdade. Então tem pessoas que tá buscando conhecimento, tem pessoas que realmente tá buscando conhecimento e tem pessoas que tá Engessada, né? tá engessado no passado. É. Entendeu? Então, essas pessoas, infelizmente, não vai durar muito. Eu costumo falar muito com meus alunos, hoje, né? Eu tô com meus alunos, olha, vocês estão fazendo esse curso aqui, vocês já estão começando da maneira correta. Porque muitos que estão lá, muitos não têm oficina, um tem oficina, está iniciando agora, e é assim, eu disse, olha, vocês estão começando o negócio de vocês da melhor maneira possível. Tem muitas pessoas que nunca tiveram essa oportunidade. Então, nunca pare de estudar. Porque coisas que vocês estão vendo hoje, daqui a 5 anos não tem mais. Verdade. Não tem mais. Eu costumo dar como um exemplo, nossa, eu até brinco, é uma besteira, né? Pra mim hoje é uma besteira, mas no passado não era, e nem faz tanto tempo assim. Eu acho que foi que 2013, eu acho, foi quando eu tirei minha habilitação, 2013, 2012, mais ou menos foi isso. Então eu fui fazer a prova em Maceió, a prova a teórica, acho que eu fui em Maceió, e nessa época, bem próximo assim, foi quando eu fui fazer o curso na Honda em Recife. E lá em Recife eu conheci o meu amigo Luciano, que trabalhava na Atlântica. Ele trabalhava lá na Honda Dream na época. E a Honda Dream é o topo da concessionária Honda. É a cereja do bolo, como diz a história, né? Então eu fui fazer essa prova. E aí quando eu saí, eu fui visitar a oficina, né? Quando eu cheguei lá, é mesmo uma criança no parque de diversão. Olhando aquele Fascinado, padrão todo, né? Fascinado. E aí, nesse período lá, a loja tava atendendo multimarca. A oficina, né? E aí ele tava aplicando um adesivo na roda de uma BMW, no S1000. E aí depois o cliente chegou lá e disse que foi na concessionária fazer a revisão. E aí o cara conectou o scanner na moto. E aí começou a fazer algumas perguntas do cara, né? Não, você empinou essa moto? E aí o cara disse, não. Esse não, foi porque eu vi, porque tá aqui, ó. Foi dia tal, hora tal. A tantos km por hora. Aí isso, pô, como é que o cara soube que o cara fez isso? E o cara disse, realmente, eu fiz. Aí só quando eu fui fazer o treinamento, eu fui entender o que era aquilo. É a tecnologia que estava embarcada naquela moto. Então, como foi o cara soube que a moto empinou? A moto não tem sensor disso aí. O sensor do ABS que acusou. A roda dianteira tem uma velocidade menor que a roda traseira. E aí, gerou um erro de comunicação do ABS. E aí fica gravado pela central, que a BMW tem um sistema um sistema de geral dela, que é muito, como é que eu posso falar? É bem complexo. Então ele grava tudo. Ele mostra tudo quando você conecta o scanner lá. Você não consegue esconder nada. Então aquilo pra mim foi... eu tô mexendo com a CG agora. Foi a primeira descoberta, né? É, a primeira descoberta. Não, aí o negócio é outro patamar. Mais acima, né? Mais acima. E aí o que é que eu quero falar com isso? As motos, só de alta cilindrada tinha isso. E aí tá começando a baixar. Você vê que uma CB Twist hoje tá em embreagem deslizante, assistida. Tá lá com painel, com isso, com aquilo, com cheio de negócio. Então, era o tipo de coisa que a gente só via em motos de alta cilindrada. De alta, né? E tá começando a cair, tá começando a vir pra moto de baixa. E a galera que tá assim, não, eu não mexo com essas motos de alta, que só mexo com moto CGzinha aqui, vai chegar um momento que vai chegar lá, e agora? Como é que você vai tratar dessa moto se você conhecer? Lincoln, eu acredito que essas motos de baixa cilindrada, a partir do momento que tiver um ajuste de preço para que esses sistemas mais tecnológicos das motos de alta cilindrada possam vir para a moto de baixa cilindrada, eu acredito que vão ser todos mudados, né? Vai. Porque lógico, no momento, como moto de alta cilindrada, o valor é bem maior e tem todas essas tecnologias,
se fosse implantado agora sem nenhum preparo para a população, Ficaria inviável, né? Ficava inviável, né? Então, não ia deixar de ser uma moto popular, né? Isso. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que, como você acabou de falar, que daqui a alguns anos a gente vai ter realmente as motos menores com todas essas tecnologias. Você basta ver o seguinte, eu costumo dar isso como exemplo. Você vê hoje que as motos maiores não tem mais cabo de acelerador. Justamente. A moto, antigamente, você tinha lá você tinha um cabo de velocímetro, o cabo de velocímetro foi extinto. Agora é digital. E aí as motos maiores agora não tem mais cabo de acelerador, é tudo acelerador eletrônico. E aí daqui uns dias esse acelerador eletrônico vai vir para moto pequena. E se você não souber o que é um componente eletrônico, como é que você vai fazer diagnosticar um serviço? Se chama de quick shift também, né? Quick shifter, up down, mapa de combustível, mapa por marcha, uma série de coisas que... Controle de tração, modo de pilotagem, né? Piloto automático. Suspensão eletrônica, suspensão várias tecnologias, né? Tecnologia que daqui uns dias a gente tá vendo as motos. Não, mas André, você já vê esse moto de baixa cilindrada, baixa você vê as scooterzinhas. Você vê as scooterzinhas aí, PCX, NMAX. NMAX tem o cabeçote. Stop Start, né? Stop Start, que é o mesmo sistema de partida da PCX, que é o Indy Stop, né? Indy Stop System. Aí você tem também ali a chave por presença, Smart Key. Você tem ali no cabeçote da NMAX, você tem o cabeçote ali com comando variável. Justamente. Era o tipo de coisa que você só via lá nas motos top. Você tá vendo uma motinha de 160 cilindrada agora aí. Não é uma coisa tão distante não da gente. Tá muito próximo. Tá próximo demais e a galera não tá se dando conta disso. Não tá buscando conhecimento. E aí essa galera que não busca, o mercado ela dá conta de tirar. Jogando de lado, né? De lado, infelizmente. Lincoln, a conversa tá muito boa, né, pessoal? Muita informação aqui para que vocês entendam como é o processo de evolução das motocicletas. É muito importante que a galera que está começando agora já comece tendo essa preocupação, né, de saber como é o funcionamento das motocicletas. O diagnóstico ele é muito importante porque o diagnóstico ele evita que você coloque peças desnecessárias na motocicleta, que você tenha a comunicação clara e objetiva com o cliente, para que o cliente gere confiança, credibilidade com o técnico, com o mecânico. Então a gente vai trocando essa ideia com o nosso parceiro Nico. Mais uma vez mandando um abraço para os nossos patrocinadores, né? E não tinha falado da Motofácil Arapiraca, a Yamaha, concessionária da Yamaha, que também está com a gente aqui dando um apoio no nosso podcast do professor André Galindo. Lincoln, o papo que a gente está batendo aqui está sendo legal demais, produtivo. A galera está ouvindo um pouco da sua história, né? Da nossa história, que a gente se conhece há bastante tempo. Não vou falar da minha idade, né, pessoal? Falei só do curso de 96 que eu fiz, mas abafa o caso. Lincoln, conta uma situação inusitada aí que você já passou durante esse período aí da sua formação profissional, né, de serviços ou de treinamento, alguma situação que foi engraçada aí pra gente. Rapaz, teve essa semana. Essa semana foi uma situação bem inusitada, né? Ontem foi antes de ontem. Chegou uma moto na minha oficina perto de meio-dia já. Num guincho. Guincho assim, vinha num carro, né? A moto veio desligada, o cara chegou assim, não, eu cheguei em casa ontem com a moto, funcionando, beleza. Botei a moto, guardei a moto. E no outro dia a moto funcionou mais. Acendeu luz de injeção e não ligou. E aí eu acionei a seguradora foi lá, pegou a moto, levou para a oficina não conseguiu diagnosticar, e aí essa oficina indicou a minha oficina, e aí ele trouxe para mim. E aí ele chegou lá, desceu a moto, e aí eu comecei, porque assim, moto de baixa cilindrada, o diagnóstico é muito rápido, para mim hoje, né? Às vezes eu tenho uma certa facilidade para fazer um diagnóstico dessas motos mais simples. Então eu acabei pegando esse serviço, assim, de última hora, sem agendar nem nada. Eu coloquei o scanner, notei que a moto estava com alguns erros. Como você bem sabe que
tava com erro no sensor MAP, no sensor TPS e no sensor de temperatura do ar. A ligação sensor híbrido, né? Isso, a ligação sensor. Então, todos os sensores daquele mesmo do conjunto estavam com defeito. Eu disse, não é possível que todos os sensores Queimaram, né? queimaram de uma hora só. Um sensor queimar e 2 ficar bom, aí é normal, porque é mas os 3 de uma vez não tá normal. Então isso já me acendeu uma luz de que era um sintoma de fio rompido. Fiz os testes lá, tava chegando 5 volts em todos os sensores, então eu sei que ali tava com uma falta de aterramento. Então eu fui lá e perguntei pro cliente assim, de forma, não me passou pela minha cabeça, na sua casa tem rato? Que eu notei que a moto do cliente era bem novinha, porque quando é uma moto já bem usada, bem velha, você não vai perguntar isso, porque você sabe que aquilo ali aconteceu porque a moto tá velha mesmo. Mas quando a moto era bem novinha mesmo, aí eu perguntei se a moto, se na casa dele tinha rato. Ele respondeu assim, não tem. Tá certo, não tem, vamos agora procurar onde é que esse danado desse fio tá quebrado. Tirei a estampa da moto, quando eu tirei o banco, tinha um rato desse tamanho assim, embaixo do banco da moto. Agora era desse tamanho o rato. Aí eu disse... Respeita o rato, né? Era um senhor rato. Aí eu disse, quando eu tirei o banco, sai pra aqui. Aí o chicote da central fica bem embaixo do banco mesmo da factorzinha 125 que tava ali. Todo ruído, um fio partido e uns 4 fios ruídos. Eu cheguei, olha pra aqui. Tá o bicho lá. Aí quando eu tirei o banco, ele entrou pra dentro do tanque da moto. Aí foi um corre-corre dentro da oficina. A minha oficina tava cheio de moto, né? Tava com muitas motos. E muita moto cara. Eu disse, eu não posso deixar esse rato aqui solto na minha oficina. Porque se ele comer os fios da moto desse cara, né? Aqui, vai comer os fios de uma dessa moto aqui. Se comer, é prejuízo pra mim. Então a gente tem que procurar esse rato e procura pra cá, procura pra lá. E a gente corre na minha oficina pra achar. A gente pegando um rato. Tá, tamanho do bicho. Aí tivemos que matar o rato, né? E aí eu concluí o serviço. E aí foi aquela maior resenha, o cliente foi lá, eu gravei uma história, botei no meu Instagram, e foi aquela resenha toda. E o cliente foi lá, pegou o rato já morto, pendurado pelo rato, pra mostrar, pra me filmar lá, eu gravei, botei no meu Instagram. Que foi uma situação interessante. Foi coisa que acontece, né? Pra descontrair o dia da pessoa. Já encontrei escorpião, já encontrei cobra, né? Cobra nunca chegou não, na minha oficina. Então assim, muitas coisas que acontecem, a gente que tá no dia a dia de serviço, né? Lincoln, então a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista, né? Agradecendo a você por estar participando com a gente, né? Desse bate-papo descontraído, desse bate-papo legal aqui. Já passou o tempo, hein? Passou, a gente vai conversando, né? Vai falando das histórias e a gente nem nota o tempo, né? O tempo passa e a gente o tempo voa. Então a gente vai trocando essa ideia e vai conhecendo um pouco do nosso parceiro, Lincoln Alexandre, proprietário da Lincoln Motoservice, aqui da cidade de Arapiraca, que é justamente um camarada que está aí com uma projeção enorme na cidade, na área de serviços, atendendo vários públicos em várias modalidades de motocicletas. Então, para você que quer consertar sua motocicleta, leva no Lincoln, que é um cara altamente capacitado. Lincoln, suas considerações finais do nosso bate-papo. E aí? Eu só quero agradecer, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Deus, amém, Jesus, amém. Nosso Jesus, nossa mãe, tá aqui nos protegendo e guardando. E segundo a você, que me deu essa oportunidade, né? De tá mostrando um pouquinho da minha história, né? Não deixa de ser a minha história. E falar pra galera aí que é dos meus clientes que a nossa oficina sempre tá buscando o que é de melhor para atender. Isso. Então, no que é de tecnologia, de ferramenta, na nossa oficina, modéstia à parte, é a oficina mais moderna que tem na cidade, em termos de equipamento. Eu acredito que até mais que as concessionárias. E é isso. E para os nossos amigos mecânicos que estudem, procurem fazer treinamento, porque o tempo está passando, as tecnologias estão vindo, e se você não acompanhar, infelizmente, o pão que você tem que levar para sua casa, infelizmente, uma hora você vai deixar de levar. Vai complicar, porque, né? Infelizmente, eu não paro de estudar, porque quando eu olho para minha menina em casa, a minha filha, você sabe, a gente
É a motivação diária da gente, né? Justamente. É isso aí, parceiro. Então, vamos finalizando nosso podcast, agradecendo a você que está assistindo nesse momento, a nossa entrevista. E logo a gente volta com outro entrevistado aqui no podcast do professor André Eu vou Galindo. estar aqui novamente com... O Lincoln vai estar aqui também na bancada, fazendo as perguntas para os nossos entrevistados, né? Então ele está junto conosco aqui nesse projeto. Então vamos junto e vai dar tudo certo. Valeu, É isso pessoal. aí, meus amigos. Valeu, tamo junto. Conta com a gente sempre. Valeu.